menos seno de zero sobre x menos zero. Não é não? Quem é esse limite? Não é esse aqui? Quanto é o seno de zero? Zero. Quanto é x menos zero? É x. Mas esse limite aqui, quem é? Quem é ele? Ele, em existindo, diz que a função seno é diferenciável no zero. E ele é a derivada do seno no zero. Então, se eu provar que ele é 1, então está errado aqui. É 1. Tá? É isso que é verdade. Tá? A função seno é diferenciável no zero e a derivada do seno no zero é 1. Ou seja, esse limite é 1. Agora sim, está coerente. Tá? Vamos provar isso aí. Mas para provar isso aí, eu preciso de um fato geométrico bem simples, que consiste no seguinte. Alguém, por favor, na próxima aula, se eu esquecer, traz umas gotinhas de óleo. De óleo, pode ser óleo de cozinha, para eu botar nessa dobradiça, porque, pelo amor de Deus. Pode ser o WD-40, é? Cara, eu só estou fazendo propaganda hoje, viu? Tá? Propaganda do TikTok, do Instagram. Olha o WD-40, né? Sacanagem. Vamos lá. Não é, cara? Que sacanagem. Um garoto, ó. Vamos lá. Garotão. Vocês viram vida? Alguém aqui viu vida raiz quadrada? Nossa. Nunca vi tão feliz. X mais 6, X mais 4, X mais 2. Tem uns fatos que são surpreendentes naquele ano. Aqui, ó, pessoal. Observe o seguinte. Pega uma circunferência, tá? Essa circunferência ficará fixa até o final. Eu só vou trabalhar nela. E eu considero aqui um setor, com ângulo X, certo? Um setor S1 com ângulo X1. O ângulo é x1, o setor é o S1. O que acontece com esse setor se eu dobrar o ângulo? Dobra a área. Não é não? Intuitivamente você vê isso? Se eu multiplicar o ângulo por 3, o que acontece com a área? Se eu reduzir o ângulo à metade, o que acontece com a área? A área reduz-se à metade. Ou seja, esse ângulo e a área são grandezas o quê, hein? Diretamente proporcionais. Tá? Diretamente proporcionais. Ou seja, se aqui é o ângulo x2 e esse setor é S2, a área e o ângulo são grandezas diretamente proporcionais. Isso quer dizer o seguinte, que o ângulo x1 está para o ângulo quê? x2, assim como a área de S1 está para quê? Para a área de S2. Acostumem-se com isso. Quando eu coloco uma figura geométrica entre a notação da figura geométrica em módulo, é porque eu estou pegando o tamanho dessa figura geométrica. E o tamanho é a sua área. Entendeu?
Então, o ângulo x1 está para o ângulo x2, assim como a área de S1 está para a área de S2. Portanto, pessoal, se eu chegar aqui e comparar esse setorzinho aqui, ó. Vamos pegar esse setor de ângulo X. Pegue esse setor, o setor S genérico de ângulo X. Se eu comparar esse setor com o setor total, quem é o setor total? Quem é que eu chamo de setor total? A circunferência. O ângulo X está para o ângulo total. Quanto é o ângulo total? 2π. Assim como a área de S está para a área total. Quanto é a área total? Não, a área total é πr ao quadrado. Conclusão. 2π vezes a área de S é igual a quê? A π R2 vezes X. Já me atrapalhando aqui. A π R2 vezes X. De modo que a área de S é quem? É π R2 vezes X sobre o quê? Sobre 2π. Ou seja, é R2 vezes X sobre π. Sobre 2. Sobre 2. Esse era o π com π. Agora você está esquecendo um detalhe. Se esse setor tem um comprimento L, e o raio R que é o raio, né? Qual é a medida do X? Quanto é a medida X? Quanto é que vale X? L sobre R. Então, eu continuando aqui, eu fico que isso aqui é igual a quê? A R2 vezes quanto? Sobre 2. E quanto é que está o produto em cima? Então, a área do setor é a medida do arco vezes o raio dividido por 2. Então, quando eu tenho um setor, esquece o ângulo. Se eu tenho um ângulo, eu tenho o arco. Se eu tenho um arco, eu tenho um ângulo. Então, a medida da área do setor é o comprimento do arco vezes o raio sobre 2. Tá? Então, voltemos para cá. Solos prova, demonstração disso. Tem tudo a ver com isso aí, vocês verão por quê. Ó. Deixa eu... Então, observe o seguinte, ó. Dado x no intervalo aberto 0π sobre 2, intervalo no primeiro quadrante, tá? Um ângulo no primeiro quadrante, eu venho para cá e construo o seguinte, ó. Pegar aqui, fazer a construção aqui. Não. V e U. Sistema de coordenadas U e V. Errei de novo. U e V. Aí eu venho outra vez aqui. E agora eu vou pegar o círculo trigonométrico de raio 1. Vou pegar mais um. Então tá aí. Círculo trigonométrico de raio 1. E eu vou desenhar o ângulo X aqui. Pegar o ângulo X, um ângulo de medida X, prolongar um pouco, está apagando, não tem nada não, vocês estão vendo.
Vamos lá, o x tá aqui. X é o ângulo, tá? Aqui. O ângulo no primeiro quadrante. E eu vou construir esse triângulo aqui, ó. Então, eu vou ter esse ponto vai ser o ponto A, esse ponto vai ser o ponto B, esse ponto vai ser o ponto O. Então, dado o x pertencente a esse intervalo, eu te pergunto o seguinte: quem é a área do triângulo OAB? A área do triângulo OAB. Hã? X sobre 2? Não. Quanto é a medida da base desse triângulo? 1. Quanto é a medida da altura? Quanto? Seno de x. A altura é isso aqui, ó. É o seno de x. Então, a área do triângulo OB é a base vezes a altura. Bom, então dá seno de x sobre 2. É a área do triângulo OAB. Pronto. Agora, quem é a área do setor OAB? É a mesma letra, mas aqui é setor, não é o triângulo. É o setor que vai até o vermelho. Quanto é a área? É a medida do arco vezes o raio sobre 2. O arco é numericamente igual ao ângulo em radianos. O ângulo, você pega o ângulo em radianos, o arco é em medida de comprimento. O arco é numericamente igual ao ângulo. Então, quanto é? É a medida do arco vezes o raio sobre 2. O raio é 1, então dá x sobre 2. E agora eu vou pegar um outro triângulo, mas para isso eu vou desenhar o eixo das tangentes. Ó. Olha o eixo das tangentes aqui. Tá? O eixo das tangentes. Vou marcar esse ponto como ponto C. Esse ponto C. E eu te pergunto, quem é a área do triângulo, tá, agora é triângulo, OAC, quem é? A medida da base, quanto é a medida da base? Vezes a medida da altura, quanto é a medida da altura? Tangente de x sobre 2. Então isso aqui dá tangente de x sobre 2. Daí, por comparação de áreas, por comparação de áreas, das áreas, tá? Das áreas, das 3 áreas, eu tenho o seguinte: a área do triângulo OAB, que é o quê? Seno de x sobre 2, é menor que a área do setor OAB, a área do triângulo OAB, que é seno de x sobre 2, é menor que a área do setor, claro que é menor, quanto é a área do setor? X sobre 2. Mas a área do setor é menor que a área do triângulo OAC, que é quanto? Tangente de x sobre 2. Mas quem é a tangente de x sobre 2? Vamos completar aqui. Tangente de x é seno de x sobre o cosseno de x. Então, isso aqui fica 2 vezes o cosseno de x. Isso aqui. Então, é menor do que seno de x sobre 2 vezes o cosseno de x. Logo, multiplicando todos os termos dessa desigualdade, por 2 sobre o seno de x, que é um número positivo, eu vou ficar com o quê? 1 x sobre o seno de x, muito bem. Tá certo? X sobre o seno de x.
menor que... Hã? 1 sobre cosseno de x. E, assim, você tem o seguinte. O que é que acontece quando, numa desigualdade, eu inverto os seus termos? Desigualdade de números positivos. O que acontece numa desigualdade de números positivos? Quando eu inverto os termos, quando eu calculo o inverso dos termos. Desigualdade inverte. Ou seja, o 1 fica maior que o seno de x sobre x, que é o que me interessa, que fica maior do que o cosseno de x. Ou seja, o cosseno de x é menor que seno de x sobre x, que é menor que 1. Ou seja, dado x nesse intervalo, o que eu mostrei? Vamos parar e ver o que eu mostrei. Eu mostrei que dado x, um ângulo correspondente ao primeiro quadrante, o cosseno de x é menor que o seno de x sobre x, que é menor que 1. Agora vamos para o outro lado. Será que eu preciso fazer toda a figura para o outro lado? Não, não preciso. Por quê? Pelo seguinte, tá? Vamos ao outro lado. Por outro lado, escreva assim, por outro lado, dado x no intervalo menos π sobre 2, 0, que é no quarto quadrante, tá? Tem-se, vou botar o tem-se para não gerar ambiguidade. O que acontece com menos x? Menos x, claramente, está no intervalo 0 π sobre 2. E, assim, vale essa desigualdade para menos x, ou seja, o cosseno de menos x é menor que o seno de menos x sobre menos x, que é menor que 1. Ou seja, cosseno de x é menor que... Quem é seno de menos x? Menos seno de x sobre menos x. Seno de x sobre x. Então, vale dos dois lados. Portanto, o que é que eu tenho? Eu tenho essa desigualdade, o seno de x menor que seno de x sobre x, isso é menor do que 1, qualquer que seja x pertencente a esse conjunto. Menos π sobre 2, π sobre 2, tirando o zero. Claro que não vale para x igual a zero, x está no denominador. Agora, olha o que eu tenho. Eu tenho uma desigualdade numa vizinhança aberta e estrita de 0. Qual é o limite de 1 com x tendendo a 0? 1. Qual é o limite do cosseno de x com x tendendo a 0? Cosseno de 0, que é 1. Aí é o teorema do confronto. Tá certo? Assim, pelo TC, que é o teorema do confronto, como o limite de 1 com x tendendo a 0 é o limite do cosseno de x com x tendendo a 0 e tudo é igual a 1, tem-se que o que está imprensado entre os dois, com x tendendo a 0, tem limite 1. Então é o teorema de confronto mesmo. Tem-se o limite com x tendendo a 0 de quê?
do seno de x sobre x, meu seno. Então está demonstrado. Tá? Demonstração essencialmente geométrica. Tá? Como foi a construção das funções trigonométricas aqui. É um negócio bem geométrico.